Formado em 1991, Brasil, São Paulo, capital. Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Luiz Mariucci, André Matos e Ricardo Confessori. 1996, 23 de março, era lançado o Holy Land, mas tá completando aí. Inclusive o disco tá sendo relembrado, né? Tocado na íntegra aí pelos seus 20 anos de existência, né, cara? O que falar do Holy Land? É isso aí. A gente vai tentar aqui falar um pouco sobre a importância desse álbum, né? Que até hoje tem aquela discussão de se é mesmo o melhor do Angra ou não, mas isso é uma questão de opinião. Sim, claro. E o nosso Metal Relics a gente vai tratar aqui do Holy Land do Angra. Fabão, a banda, eu costumo pensar que a banda, ela meio que abdicou de qualquer coisa, ela se desprendeu de qualquer tipo de rótulo para fazer esse álbum. Primeiro que a concepção do disco, eles tinham em mente, né, que seria com certeza um passo importante na história da banda, e eles se isolaram, né, como eles mesmos já contaram em vários vídeos, inclusive foi divulgado os vídeos recentes em que eles se encontraram, né, Kiko, Rafael, Confessori e o Luiz Mariucci, para relembrar das histórias, e eles se isolaram do mundo, porque, que nem o Rafael falou, a gente tem que aproveitar essa chance e tem que sair com um disco bom dali. E na minha opinião, eu não vou aqui dizer que é o melhor disco do Angra, porque isso é complicado, porque a banda tem muito disco bom, mas para mim é um disco totalmente diferenciado de tudo que a gente tem no heavy metal, não só no Brasil, mas mundo afora aí, porque a banda, como eu falei, né, elas se desprenderam daquela coisa de a gente tem que ser heavy metal. É lógico que é um disco de heavy metal, mas tem muito mais coisas intrínsecas ali na música e que estão muito claras e evidentes, né, para todo mundo, que os caras usaram, e eu acho que usaram muito bem, fizeram muito bem feito, entendeu? Apesar de ser o segundo disco deles, e já considerando o grande sucesso do Angels Cry, né? Exatamente. E vale frisar aqui que foi gravado nos estúdios do Kay Hansen, né? Exatamente, assim como esse também, né? Assim como o segundo, do Holy Land. Não sei se é cedo falar, mas algumas pessoas até trataram ele como já o divisor de águas do Angra, apesar de ser o segundo disco, exatamente, né? Pelo fato de, como você falou, ter abordado elementos que eu acho que ninguém esperava, eu acho, né? Eu acho que pelo menos ninguém esperava que fosse assim tão a fundo, né? Exatamente. Aí, em 96 a gente tinha como, por exemplo, o Roots. Exatamente, que tinha acabado de sair, na mesma época. Exatamente, que já estava praticamente, digamos assim, no mesmo caminho, né? Exatamente. Então o Holy Land acabou também seguindo essas ideias de mostrar um pouco mais da cultura brasileira, né? Dos seus costumes, do seu... Não que uma banda tenha copiado, eu acho que foram coisas instintivas que rolou, entendeu? Que cada um explorou um lado, né? O Sepultura foi lá pro lado mais tribal, mais africano. O Sepultura já estava no topo do mundo. Exatamente. Né? Aí já é uma diferença, né? O Roots já estava no topo do mundo e o Angra já estava no seu segundo disco. Exatamente. Né? Então trata-se de um disco conceitual. Exatamente. Né? A história do álbum, ela trata ali do período de vamos dizer, 1500 ali, a época da colonização, da descoberta das Américas, das viagens que as embarcações europeias queriam desbravar um novo mundo, né? E descobrir, e a história do disco conta isso, inclusive na sua parte instrumental. Aproveitando isso que você falou, apesar de ser apenas o segundo álbum da banda, eu lembro de uma entrevista que eu li do André Matos, e alguém, o repórter, eu acho que talvez até de uma forma até meio pejorativa, falou que, porque alguém comentou que o Angra é uma banda de laboratório e que não sei o quê, e que vocês queriam já pular certos perrengues que as bandas novas geralmente passam, né? E o André falou, não, mas é isso mesmo. A gente já tinha experiência suficiente, todo mundo já era músico suficiente e a gente sabia muito bem o que a gente queria. E a prova tá aí, né, cara? Os caras ainda muito novos,
já tinham feito um puta de um álbum que pra mim é o Angels Cry. Sim, a proposta que eles vieram, sinceramente, eu posso até aqui, não sei se eu posso estar dizendo alguma coisa assim equivocada, mas mesmo sendo o segundo disco, mas os músicos já estavam no seu ápice de criatividade, Sim, cara. Sim. Isso é até uma coisa que o Rafael falou num desses vídeos que eles fizeram, relembrando, né, as histórias e tal, que os caras, apesar de muito novos, já eram monstros ali. Né? O Kiko, como ele mesmo falou, o Kiko já, desde muito cedo, já fazia videoaula, e você pega até as coisas que ele tocava antes do Angra, e você vê que o cara era um puta de um guitarrista, como hoje é muito mais ainda, né, cara? O Confessore, ele mesmo disse que esse foi o disco que, vamos dizer assim, batizou o estilo dele. Eu acho que não só pra ele, né, cara? Pra todos eles, porque foi um disco tão marcante que as coisas que eles fizeram depois, muitas coisas eles rebuscavam dali, entendeu? Isso aconteceu na carreira do Angra, aconteceu posteriormente com a carreira deles, que o Confessore, Mariucci e o André Matos, que formaram o Xamã. Aconteceu, eles pegaram muita coisa dali, entendeu? Então, assim, é um álbum que a gente pode dizer que é emblemático e que parte gráfica, que eu estava comentando aqui antes da gente começar a gravação, eu acho muito lindo isso daqui, cara. Muito, é uma coisa chamativa. Exatamente. Você vai realmente ver aí muito bonito mesmo esse trabalho. É sensacional, cara. E os mapas, esse mapa como mapa de navegação, né, que eles se basearam. E assim, Fabão, qual a tua impressão do lance musical? O que você acha do lance musical? Musical, voltando ao que eu tinha falado antes, pra mim, todos aí estão numa forma sensacional, cara. Interessante também falar que eu também cheguei a ver algumas histórias também, algumas entrevistas, que o Holy Land, Márcio, ele pegou em torno de quase 8 meses para ser gravado, porque o André parece que teve um problema com a voz, exatamente. Né? Então, pelo excesso de turnês do primeiro disco, né? Então, em 95 ele teve que voltar para o Brasil, né? Para tratar das coisas vocais, depois voltar, né? A gravar o disco novamente. Ele disse que até porque também ele era, apesar de já ter alguma experiência, ele não sabia usar a voz dele como realmente deveria. Entendeu? Então, como você perguntou, musicalmente, tecnicamente, cara, os músicos, todos eles em destaque, estavam ali mandando muito bem, muito seguros do que estavam fazendo. Com certeza. Né? Muito mais acima do que o próprio Angels Cry, cara. Pra mim, eles estavam 100% ali aptos a fazer qualquer coisa. O Kiko voando, cara, em solos belíssimos, cara, sabe? Muita melodia no disco. Acho que é um feeling bastante complexo o disco. Eu, particularmente, das 10 faixas do disco, na minha opinião, né? Eu não encontro faixa ruim nesse disco, cara. Eu não encontro, entendeu? Muitas pessoas podem dizer, pô, mas tem lá algumas músicas que começam meio lentas e tal, mas é aquela coisa, a música acaba se transformando no decorrer você precisa ouvir o disco do início ao fim. E essa característica da parte lírica que eles abordavam, né, a época da colonização, das aventuras que as embarcações passavam para chegar onde queriam chegar, que era na América e tal. Na parte musical, eles também abordavam isso, porque o disco é uma mistura da parte folclórica Era inserido elementos folclóricos, né? Tipicamente brasileiros. Tipicamente brasileiro nas canções. Com arranjos que você ali percebe, principalmente arranjos clássicos, né? Que era mais ali a parte do André Matos. E é uma perfeita junção, porque eu vou falando das músicas aqui, eu já vou pular direto para Carolina For. Essa música, na minha opinião, ela simboliza esse álbum. Por quê? Porque ela tem tudo o que o álbum tem. Tudo o que eles quiseram mostrar. Sim. Ela tem a parte percussiva, que ela começa umas batidas meio tribais, sei lá, meio timbalada. Daqui a pouco começa a parte mais... as guitarras e tudo mais. Daqui a pouco rola a parte metal, rápida, com palhetada. Ela é uma mescla de tudo que o álbum, né, propõe. E lá mais na frente tem um arranjo que eles até usaram... eles misturaram, né? Uma música do Hermeto Pascoal chamada Bebê, que eles introduziram ali uma parte... Na introdução, né? Você fala, né? Não, é uma parte já no meio da parte instrumental que rola no meio da música. E na sequência já entra um arranjo orquestrado, clássico,
E a música, ela simboliza, na minha opinião, essa viagem que o álbum é. Sim, entendeu? Bastante complexo, né? Exatamente. A própria música Nothing to Say, apesar de ser uma música já bem metal, que clássico tem da banda, riffs pesados, né, na sua introdução, mas ela também tem esse lance de umas partes, principalmente a parte da introdução, que parece até um baião pesado, né? É verdade. E o que você destacaria mais das músicas, Fofão? Eu, na verdade, eu tenho uma pergunta em relação eu me faço essa pergunta em relação à faixa número 8, Zito. Existe aí uma história, muitas histórias por trás dessa faixa. O que significa Zito, cara? Assim, tem aí umas histórias já, né? Eles já falaram até bastante, mas eu acho que eles nunca chegaram no significado. Acho que eles nunca revelaram. Na própria entrevista, no vídeo que eles fizeram, relembrando o álbum, você percebe que eles falam algumas coisas ali quando eles falam da faixa, mas eu acho que eles nunca de fato disseram, talvez a gente nunca saiba. Talvez seja uma coisa tão simples, muita gente espera que, o que você deve ser Zito, e talvez seja uma coisa bem simples e que se transformou numa coisa grande. Exatamente por tantas coisas, inclusive uma delas assim, disse que poderia ser até uma espécie de pacto que os músicos da banda fizeram. Vai saber. É uma das histórias aí. Talvez a gente nunca saiba. Eu vou destacar uma outra música, a música Holy Land. Ela é uma música quase que completamente regional. Sim. Né? É aí que eu falo que eles se desprenderam de qualquer termo, esqueceram de heavy metal, disso e daquilo, para fazer a música. A música meio que guiou os caras a fazer o que eles fizeram. Com muito mais Brasil, né? Exatamente. Sabe? E outra, sem medo de ousar, entendeu? Sim. Porque assim como o álbum hoje, ele é tido já há algum tempo como um clássico absoluto da banda, eu lembro que na época, eu lembro muito bem quando a primeira vez que eu escutei, antes de eu escutar, melhor dizendo, um amigo chegou e falou, você escutou o novo do Angra? Eu falei, ainda não, cara. Aí ele falou, não gostei não, cara, tem um monte de batuque lá, um monte de coisa, e só tem 2 músicas lá que lembram o Angra, que eu imagino que seja a Nothing to Say e a Zito. Que foi aí, por isso que eu falei no início, que algumas pessoas, né, ficaram já assim um pouco preocupadas em relação ao lançamento do Undiscry pra mudança que teve. Realmente, mas a mudança é grande, né, cara? Exatamente. A mudança é grande e inclusive o próprio Luiz Mariucci, quando a gente teve a oportunidade de falar, ele falou, olha, foi uma mudança, um salto muito grande que a gente deu de um disco pro outro. Mas que na minha opinião o salto foi totalmente positivo. Eu acho que eles acertaram em cheio, na minha opinião. Pra mim também, cara. É um álbum que ele não pode ser visto apenas como um lance de heavy metal, né? Inclusive o próprio Kiko fala que em outros países as pessoas aceitaram bem, sim, né? Porque é um lance abrangente e que em alguns países o lance de metal, de heavy metal é mais acentuado e que tem muita gente que de repente até meio que, né, se mantém distante. Mas nesse caso aqui não, cara. Eu acho que foi um disco que agradou todo mundo, sim, ou pelo menos a grande maioria. E mesmo pessoas que não escutaram, como o nosso diretor, né? Que teve a pachorra de nos dizer que nunca ouviu esse álbum. Já tá vendo 20 anos mas que ele tá não aqui, escuta o álbum, né? Vai levar o meu disco pra casa dele, ele vai escutar. Mas assim, o que eu mais admiro foi a coragem que eles tiveram, sim, entendeu? De fazer uma coisa diferente, sem se prender a nada. Vamos fazer e paciência se chegar alguém que não gostou, não. Voltando às faixas, né? Você se encontra ali, mas assim, músicas assim, heavy metal, assim, sim, não assim, digamos assim, fugindo assim dos elementos brasileiros, mas um outro exemplo, tem a própria Nothing to Say, que você citou, exatamente, né? Mas bem metal. Bem metal, uns riffs ali poderosos no começo. Eu destaco também aí fora a Nothing to Say, eu destaco a faixa 7, Make Believe também. Que ela ganhou um clipe, né? Exatamente. Ela ganhou um clipe belíssimo. Se destaca também no álbum pelo fato de ela, assim, não fugir um pouco da prioridade do disco, né, das ideias, mas sim de abordar ali... Uma coisa diferente, né? Ela tem uma conotação diferente do resto do disco. Exatamente. A própria Zito também, né? Que também apresenta a música The Shaman, que ela começa também... Eu tava até escutando, engraçado, eu tava escutando ontem o álbum. E aí começou com aquelas batucadas típicas do Olodum, sei lá. Sim. E aí minha mulher falou, o que é isso que tu tá escutando? Eu falei, deixa a música rolar que você vai saber. E ali já tem também outros ritmos aí nacionais também, já inseridos nela. Exatamente. A música Silence and Distance, que é uma música belíssima. Adoro essa faixa. Talvez seja, pra mim, a música mais progressiva do álbum. Acho demais essa faixa também. E tem um
entendeu? Uma peça acústica no final, que é Lullaby for Lucifer, que é violão e voz. Sim. Que também ela tem uma aura bem triste, entendeu? Tipo que meio que encerrando a história. Então, assim, cara, E vale frisar também a primeira faixa, que tem aqui também Na verdade, ela foi composta, né? Por A Crossing, né? A introdução, é verdade. Ela foi composta por Giovanni Pierluigi da Palestina. Que é um compositor italiano, né? E ela tem tudo a ver com isso, né? Demais, cara. Caiu então, perfeitamente assim, no começo. É um disco que eu tiro o meu chapéu pra banda, tiro o meu chapéu pros caras, porque eles tiveram a coragem de fazer, de não se limitar a nada, não se prender a nada, entendeu? Simplesmente vamos fazer o disco que a gente quer e acabou-se. Eu destaco o Holy Land, Márcio, assim, sem medo de falar, como um dos maiores lançamentos do metal nacional. Eu também, com certeza. Eu chego a comparar, não comparar, mas eu chego a mensurar ali com as coisas que o Sepultura fez, entendeu? Só acho que o Sepultura alcançou uma coisa maior que a gente não pode negar. Estratosférica, né? Mas o Angra, eles chegaram com esse disco, com apenas sendo o segundo disco deles, os caras jovens, eles chegaram num patamar, saca? E hoje você vê a importância do álbum. Sim. Basta você navegar na internet meia hora e você procurar as informações do disco, vídeos e não sei o quê. É um disco que ele é... Tanto é que ele foi copiado na cara de pau por muita gente daqui do Brasil, né? Não vou dizer copiado, mas pegaram algumas ideias dali, né? Beleza, os caras serviram de influência para muita gente, mas dificilmente alguém vai chegar aos pés desse disco. Mas como base, realmente, os caras acertaram em cheio esse disco. Eu também acho. Pra mim, não só do metal nacional, mas como mundial também. Sim, com certeza. Se destaca perfeitamente, sabe? O disco foi muito aclamado. Não desmerecendo o Angels Cry, mas o Holy Land, pra mim, deu um salto muito maior. Da fase com o André, pra gente não querer citar um álbum só da carreira toda, mas da fase do André. Eu fico com Holy Land. Holy Land, eu também fico com Holy Land. Apesar de eu amar o Angels Cry, cara. Sim. Tá bom, destaca uma música aí. Te vira. Uma música, cara, aqui... Carolina. Porra, então vou ficar com a mesma, a gente fechou com chave de ouro. Pra mim, Carolina foi a música que simboliza o álbum como um todo, entendeu? Demais, Mas o álbum, do seu primeiro minuto ao último, pra mim é um álbum perfeito. E, como tipo falei, do álbum que você precisa ouvir do início ao fim, cara. Isso, talvez, escutar várias vezes. Várias vezes, exatamente. Escutar 1, 2, 3 vezes, você vai entendendo com o tempo. É porque é muita informação. Sim. Entendeu? O disco é muito rico, tem muita informação, muita coisa inserida ali que você... Com o tempo, logo de início, realmente pode pegar um pouco de um baque, mas se você entrar na proposta do disco, mergulhar na história, você vai compreender que realmente esses caras mandaram muito bem nesse disco. Tem muita coisa legal, muitas histórias que a gente poderia falar, mas o vídeo ia ficar um vídeo imenso e foi a nossa humilde opinião, nossa humilde homenagem a esse grande álbum. E é legal que a banda hoje, aliás, tem 2 turnês rolando, né, cara? Pois é, né? Tem o fato das 2 turnês rolando. Ou felizmente, né? Tem a banda do André Matos tocando o álbum e tem o Angra. Eu, particularmente, gostaria muito de ver o André junto com os caras. Pô, pelo menos uma vez. Mas eu acho que isso aí vai rolar. Vai rolar, é questão de tempo. Já se passaram 20 anos. Eu acho que isso aí é questão de tempo. Logo eles fazem pelo menos algum show, alguma coisa juntos aí. Inclusive, também vale frisar aí que o Angra, né, além de estar fazendo essa homenagem, eles estão aí com os próprios músicos que tiveram na época, né, cara? Vale estão com o Ricardo Confessor e com o Luiz Mariucci fazendo alguns shows aí pelo Brasil. Sendo convidados mais do que especiais, porque os caras estiveram lá presentes. E o André tá com a sua banda solo também fazendo o especial de 20 anos. Logo eles fazem alguma coisa. Espero que esses caras aí fiquem juntos de uma vez. Se não, que sejam felizes e que a gente seja agraciado aí sempre com música boa, com o que os caras têm feito a vida toda. É isso aí, o nosso Metal Relics dessa semana fica por aqui. A gente espera que vocês curtam. E mais uma vez eu peço, comente, fale o que você não gostou, o que você gostou. E é isso daí. Assine o canal e apoie Metal. Valeu.